Exercer gestão com excelência requer muitas habilidades, mas existem três princípios que, se você seguir, você vai conseguir fazer uma ótima gestão. Vem comigo na reflexão de hoje. A palavra gestor vem de gerere, que significa levar a responsabilidade sobre si. Já vimos isso em alguns outros vídeos no canal. Significa que a pessoa que assume o papel de gestão se torna então responsável por aquilo que gere. No caso de uma equipe, passa a ser responsável por aquela equipe, uma unidade de negócios ou mesmo uma empresa ou um ecossistema organizacional. Quais são os três princípios básicos para você que quer fazer uma ótima gestão? E qual é a função de saber apenas três princípios, Gilberto? É que quando você tem o princípio, como o próprio nome diz, é a base, o início, onde se começa. Então, na dúvida, você sempre volta para eles. Ou seja, você sempre fala o seguinte, para onde eu volto a minha atenção se eu perceber que eu estou me desorganizando? Para esses três princípios. Por isso que é muito importante você conhecê-los. Primeiro deles é a direção estratégica. Esse é o primeiro princípio. Você sempre precisa voltar para a direção estratégica da sua companhia. E o que é a direção estratégica, Gilberto? É o conjunto de informações norteadoras da organização. Por exemplo, nós existimos para resolver qual problema na humanidade. Esse é o nosso propósito. Onde nós queremos chegar como organização? Essa é a nossa visão. Como nós vamos realizar essa missão no dia a dia? Isso é a nossa missão. Como nós vamos nos comportar ou devemos nos comportar ao longo da jornada? Esses são os nossos valores. Onde eu devo colocar minha atenção com bastante cuidado nos pilares estratégicos da organização, aquilo que garante que a organização faça tudo isso acontecer da melhor forma possível. Então, quando você tem os elementos da direção estratégica claramente na sua mente, ou seja, conhece-os profundamente, é muito mais fácil você tomar decisão, definir o que é prioridade, o que se faz primeiro, né? Então, conhecendo a direção estratégica, fica mais fácil agora você organizar todo o resto. O segundo pilar é deixar claro para cada pessoa que compõe a sua equipe quais são as contribuições mais importantes que ela precisa dar para ajudar nessa direção estratégica. Então veja, o que cada pessoa deve fazer, como deve fazer, quando deve fazer. A contribuição de cada pessoa, ou as contribuições que cada pessoa vai dar, são os tijolinhos que vão somando nessa parede que estamos construindo. Se cada pessoa do seu time tivesse total clareza do que precisa fazer, como, quando, por que isso é importante, como isso vai ajudar na direção estratégica, você consegue dar mais autonomia para as pessoas. Você não precisa ficar o tempo inteiro verificando. Por quê? Porque quando as pessoas têm essa clareza, naturalmente elas podem, a partir daí, com mais autonomia, realizar as suas atividades. Entendendo a importância disso, fazê-las naturalmente com mais excelência. O terceiro princípio está conectado a você acompanhar a efetividade das entregas que o time está fazendo, ou seja, a efetividade das contribuições que eles estão realizando. E por que isso é importante? Porque ao acompanhar a efetividade, que é a eficiência mais eficácia, você começa a verificar o que está funcionando bem para poder fazer o devido reconhecimento, ou seja, onde estamos progredindo na direção estratégica da companhia, e também você vai descobrir os impedimentos, né? Que é aquilo que impede que esse potencial se revele. Os impedimentos podem estar nas pessoas, como às vezes faltando informação, algum conhecimento, às vezes faltando engajamento, a motivação para as pessoas fazerem aquilo que elas estão fazendo, às vezes faltando até mesmo capacitação, certas habilidades e competências para o time desempenhar bem aquilo que eles precisam fazer. E também existem impedimentos que estão no ambiente. Esse ambiente pode ser físico. Às vezes o ambiente físico tem muito ruído, as pessoas não conseguem se concentrar. Às vezes o ambiente físico não tem as condições para as pessoas performarem bem, né? Como uma boa cadeira, uma boa mesa, ergonomia. Esse esses impedimentos também pode estar no ambiente psicológico, não há segurança, falta confiança nas relações, está faltando boas relações entre as pessoas, né. Então, às vezes, é uma questão de medo, que as pessoas estão preocupadas em relação ao futuro, às vezes a liderança é muito comando e controle e as pessoas acabam não conseguindo se sentirem, estimuladas a assumirem mais responsabilidade. Então veja, é preciso estar atento se o impedimento não está aí.
E o impedimento também pode estar no ambiente tecnológico, ou seja, está faltando tecnologia, está faltando equipamento. Pode estar também no ambiente estrutural, em processos, em políticas que não estão devidamente definidos ou muito claro para as pessoas. Como gestor, o que eu preciso? Acompanhar a efetividade, porque quando eu percebo que algo travou, eu preciso colocar uma lupa e olhar para as causas. E se encontro a causa, obviamente é meu papel, como sou responsável pelo sistema, tirar esse impedimento para que a coisa possa voltar a fluir. Portanto, conhecendo bem a direção estratégica, deixando claro para o seu time a contribuição de cada pessoa e acompanhando a efetividade para reconhecer o progresso e, ao mesmo tempo, tirar os impedimentos, você tem aí os 3 princípios norteadores para que você possa fazer uma excelente gestão. E sem esses 3 princípios, às vezes o gestor fica meio perdido na sua agenda semanal, ou até mesmo no seu trimestre, ou os seus projetos para aquele ano. Mas quando você está realmente aterrado nesses princípios, fica muito mais fácil você conduzir o seu dia a dia e o dia a dia da sua equipe. Bom, espero ter contribuído com você com esses princípios norteadores e semana que vem, quarta-feira que vem, estarei aqui novamente com mais uma reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.